Bom dia pessoal, vamos entrando aí. Lembrando que é um assunto extremamente importante, né, que a gente vai abordar agora. É um assunto que vem gerando muita polêmica nos últimos meses. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre vacinação, a gente vai falar sobre Covid na gestação, tá? Então isso interessa não só a gestantes e puérperas, mas na verdade interessa a todas as pessoas, né, que convivem hoje dentro dessa pandemia e dentro do que a gente está passando, especialmente no mundo, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente tem um panorama diferente de muitos países. Então bora lá. Antes de falar, eu vou chegar na questão das vacinas, eu vou deixar por enquanto os comentários ativados, e aí quem tiver dúvida, mandem as perguntas aí. Eu vou responder especificamente sobre Covid, tá? E vacinação. Primeiro eu queria começar, né, falando sobre o panorama atual que a gente vive no Brasil relacionado à pandemia, né? Dias difíceis estamos vivendo, desde profissionais de saúde como eu, que trabalham diariamente na linha de frente, né? Vocês também que vivem isolados, muita gente não sai de casa há mais de um ano, né? E o vírus tem chegado cada vez mais perto da gente. Eu acredito que cada um de vocês aí tem alguém próximo, alguém conhecido ou algum parente que foi embora, né? Que partiu por Covid-19, por complicações da Covid. Então o vírus avança, a gente está numa situação assim bastante difícil em muitos estados do Brasil. O governo realmente assim não levou a sério a pandemia. Se a gente tivesse levado tudo isso a sério desde o início, a gente não estaria do jeito que a gente está hoje, tá? E algumas decisões extremamente irresponsáveis contribuíram para esse número de mortos, né, que a gente já bate aí mais de 400 mil mortos. Essa semana passada estava em mais ou menos 416 mil pessoas, né, relacionadas com morte por Covid-19. Então a gente vê países que iniciaram todas as medidas desde o começo, que tiveram responsabilidade, que compraram vacina, que conseguiram vacinar desde o ano passado, já estão aí com a pandemia controlada, né? Em alguns países, como Israel, já é possível até andar sem máscara. Só que no Brasil a gente pausou aqui, mas voltou. Me digam aí se voltou. Em relação à Covid em gestante especificamente, né, o que está acontecendo agora já vinha sendo previsto, né? Quem trabalha nessa área de materno-infantil, né, quem trabalha com mulheres, com gestantes, sabe que a gestação é um período mais complicado, porque envolve muitas questões imunológicas, né? E a gente já esperava, né, pelas características do Brasil, pela falta de acesso ao sistema de saúde, pelas características da gravidez, a gente já esperava que isso pudesse acontecer, né? Existem especialistas, epidemiologistas, doutora Melania Mori, que é uma das maiores epidemiologistas do país, que é ginecologista, obstetra, ela já vinha anunciando isso há muito tempo, já tem diversos estudos com morte materna no Brasil. E hoje a gente vê, né, que o Brasil, a gente está no começo de maio, e hoje, no começo de maio, a gente já mais que dobrou o número de mortes maternas que teve no ano todo de 2020, né? Então, assim, a gente está com a pandemia realmente descontrolada, e a gente está tendo uma média de morte materna de aproximadamente 22 gestantes por semana. Então, 22 mulheres gestantes e puérperas vão a óbito semanalmente no Brasil, tá? E aí a gente tem algumas questões, né, que contribuem para tudo isso, tá? Tem toda a questão do governo, que eu já falei, mas tem as questões que são particulares da gestação. A gente tem uma imunomodulação que a gente fala na gestação, a gente tem muitas questões
de imunidade, porque o nosso corpo, ele naturalmente, para que a gravidez prossiga, para que o nosso corpo ele não rejeite esse bebê, o nosso corpo ele tem que ter alterações imunológicas, a gente tem que ter uma, vamos dizer assim, uma mudança na imunidade, uma queda da imunidade, né? E aí naturalmente a gente fica mais suscetível a infecções virais, né? A fazer infecções bacterianas, pulmonares, enfim. E a própria anatomia da mulher na gestação também dificulta, principalmente em relação à questão pulmonar, porque o nosso pulmão na gestação, pelo tamanho do abdômen, pela altura e pela compressão dos órgãos, né, do tórax e do abdômen, pela barriga, ele fica naturalmente com a capacidade diminuída, né? Então, o Covid na gestação é mais difícil de lidar. Além de você ter uma maior probabilidade de estar suscetível a pegar o vírus, uma vez que você esteja com a Covid, é muito mais difícil de lidar com a Covid na gestante. Por quê? Porque tem as questões imunológicas, tem as questões de coagulação, né? Porque o corpo também muda o nosso sangue, a nossa coagulação, para que a gente não sangre até morrer no trabalho de parto, né? E aí o que é que acontece? Acontece que tudo isso contribui para uma maior dificuldade de tratar a Covid na gestação. Por isso que a gente fala tanto desde que a pandemia começou. Primeiro foi a luta para que a gestante fosse inclusa no grupo de risco, né? Depois que o Ministério finalmente reconheceu a gestante como grupo de risco, começou a luta para que as gestantes fossem incluídas como grupo prioritário para vacinação, né? E aí, desde o início da pandemia, as evidências já mostravam que tinha gestante morrendo, o Ministério não divulgava, e a gente, e assim, existem grupos, né, que fazem essa luta, que fazem esse trabalho de divulgação científica que o Ministério hoje não vem fazendo. Então, essas pessoas vêm divulgando, né, a gente que tem rede social vem divulgando desde o início da pandemia que é grave, que vocês têm que fazer isolamento, que tem que tomar cuidado, que não é para estar saindo para tudo, que tem que usar máscara, que tem que usar, de preferência agora, N95, porque agora a gente tem as variantes, né? Então, todas essas alterações anatômicas, quem faz o Mãe Sem Dúvida, tem todas essas aulas, tem todas essas alterações que ocorrem na gestação, tem um módulo, o módulo 1 é todo sobre essas alterações. Eu falo das alterações pulmonares, das alterações intestinais, das alterações sanguíneas, em todos os sistemas do nosso corpo, eu falo de todas as alterações. Então, para as meninas do Mãe Sem Dúvida, é mais fácil até compreender todas essas questões, porque lá está bem explicadinho nas aulas. E em relação à questão pulmonar, particularmente, é mais complicado dessa gestante se manter, conseguindo respirar melhor, conseguindo uma saturação boa, tá? Então, deixa eu passar aqui. Gente, travou? Não, pronto. Então, a gente tem que pensar que existe toda uma questão fisiológica da gestação, anatomia da gestante não favorece. A gente tem as gestantes com comorbidade, né? A gente tem a gestante que é, por exemplo, uma gestante que tem pressão alta, né? Uma gestante que ou já tem pressão alta crônica, ou é uma gestante que adquiriu pressão alta durante a gestação. Uma gestante que tem pressão alta é uma gestante que naturalmente ela já tem um organismo, vamos dizer assim, mais propenso à inflamação. Ela já tem um organismo mais inflamado. E aí ela adquire uma infecção dessa por Covid-19, a probabilidade dessa mulher complicar e fazer complicações graves é muito mais alta, tá? Então, a gestante com comorbidade é ainda mais grupo de risco, tá? E ainda tem outras questões que eu não falei, mas que são importantíssimas. A gente tem as questões sociais, né? Porque no Brasil, graças a Deus, ontem à noite a lei, o projeto de lei que estava tramitando, que tinha passado no Congresso, foi sancionado pelo senhor lá, presidente, tá? Foi sancionada, graças a Deus, pelo menos uma coisa de útil esse homem fez. E agora é lei, tá? Vocês têm por direito estarem afastadas das atividades presenciais e podem ficar em casa, né?
fazendo atividade por home office. Então, graças a Deus, saiu ontem à noite o sancionamento dessa lei, né? Ele assinou, né? E já foi publicado ontem, e graças a Deus a gente vai melhorar aí essa questão, porque todas as gestantes agora vão poder estar afastadas, tá? E aí não é férias, tá? É isolamento, realmente tem que se proteger. E mesmo as que estão vacinadas, tem que continuar as medidas de distanciamento, as medidas de higiene, as medidas de isolamento. Não tem como ainda se dar o luxo de achar que está vacinada e está 100% protegido, tá certo? A gente tem também as questões sanitárias no Brasil, né? É muito fácil dizer, olha, use álcool gel, use máscara N95, quando a gente sabe que tem mulheres que não têm nem água em casa para lavar as mãos, que não tem esgoto encanado, né? Então existem mulheres em situação realmente de vulnerabilidade sanitária, né? De higiene mesmo, de higiene básica, e a gente sabe que são muitos lugares no Brasil. O Brasil é um país enorme, né? Então a gente também tem que pensar nisso e tem que pensar que essas mulheres têm ainda, somado a todos os riscos, ainda tem um risco a mais, né? E aí realmente vacinação, não tem o que fazer, né? A gente sempre fica, quando a gente pensa na pandemia, quando a gente pensa no isolamento, quando a gente fica triste, né? Quando a gente se sente exausta e se pergunta até quando, né? O que é que a ciência vai inventar para que a gente consiga sair disso, tá? Mas assim, o que eu vejo, o que a ciência vê é que todas as respostas já foram dadas. Vacinação, isolamento social, uso de máscara e higiene das mãos. Não tem muito segredo, tá? Isso é uma experiência que já foi adquirida com a epidemia do H1N1, com os outros coronavírus, né? Então, por essa experiência, a gente já tira que realmente não tem o que fazer. É vacinar, é manter as medidas até que tudo esteja controlado e que a gente possa, né, realmente ir retornando às nossas atividades normais de como éramos antes, tá? Mas ou a sociedade ou a população cria um senso de saúde coletiva, ou a gente também não consegue sair dessa, porque a gente precisa que todo mundo faça o seu papel, tá? Realmente assim, pra gente que é profissional de saúde, é extremamente desgastante, porque a gente fica nessa, né, de se matar, de dar o sangue, de estar trabalhando incansavelmente há mais de um ano, de fazer isolamento social, de não estar por aí aglomerando. Só que ao mesmo tempo, quando você abre rede social, o que você mais vê são as pessoas passeando, viajando, tirando os dias de isolamento social para fazer férias e para aglomerar. E aí, assim, chega a ser, eu tava comentando esses dias, chega a ser uma ofensa pessoal, sabe? Porque é muito complicado, tá na pele da gente que tá, e assim, ver que as pessoas ainda não têm esse senso, né, de saúde coletiva, não tem o senso de empatia com o próximo. Então realmente vocês não podem minimizar tudo isso, vocês não podem achar que a vacinação vai proteger vocês. Tem que continuar sendo realmente rígido em relação ao isolamento e a todos os outros cuidados, lembrando que evitar sair o máximo possível, só sair realmente para consulta, para exame, evitar estar saindo para exame desnecessário, tá? Esse negócio de ultrassom recreativa para ver sexo, só para ver o sexo do bebê, ou só para ver o bebê mexer, ou para fazer ultrassom 3D, tudo isso é uma exposição necessária e desnecessária. Foto, ensaio de foto em estúdio, enfim, cada pessoa que você encontra é um potencial risco para você estar se contaminando naquele momento. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Vale a pena? Esse risco vai valer a pena? Eu sei que a gestação é um momento extremamente importante das nossas vidas, que a gente quer deixar tudo registrado, que tem coisas que a gente sonhou, planejou. Entendo tudo isso, mas entendo também que o risco não compensa certos benefícios. E entendo que tem coisas que a gente pode adaptar e para não deixar de fazer,
e nem se expor, tá? Dá para adaptar algumas coisas sem ter que realmente estar exposta, estar aglomerando, tá? Saudade, Duda. Em relação ao aumento das complicações, os estudos são todos muito evidentes, são consistentes, já tem inúmeros estudos, desde fevereiro do ano passado, na verdade desde março, abril do ano passado, que os estudos começaram a ser publicados, e não tem, é indiscutível, tá? A gestante, ela tem mais risco de complicação, ela tem mais risco de internação, ela tem mais risco de UTI, de intubação, de ir para ECMO, que é a circulação extracorpórea, que você vai, seu pulmão, quando seu pulmão está completamente inflamado, que ele perde toda a função, a gente lhe coloca numa máquina, que essa máquina vai exercer a função de um pulmão artificial, tá? Essa é a ECMO, né? Então, a gestante tem risco aumentado para complicações e para complicações graves, tá? Além de todas, além da complicação do risco de morte materna, né? Que dependendo do estudo aí, os estudos falam em um aumento de risco entre 2 e 22 vezes maior o risco para morte, tá? Para óbito materno. E tem risco de óbito fetal também. Inclusive, existem casos já de gestantes assintomáticas para Covid, cujos fetos já tem relato de óbito fetal em gestante assintomática para Covid. O organismo materno suportou a infecção de forma tranquila, assintomática, não teve nada, porém teve dano fetal, tá? Então, o risco de dano fetal é muito maior com a doença do que com vacinação, tá? Então, para quem tá aí com medo de vacinação, é importante dizer que nenhum estudo de farmacovigilância, que é o que a gente tem hoje em relação às vacinas, ele demonstra que tem qualquer efeito no feto, tá? Porque o maior medo que eu tô vendo e que tá chegando no consultório e que eu tô atendendo, o maior medo de vocês é de efeito teratogênico, de malformação para o bebê, né? E nenhum estudo de nenhum país que já está vacinando gestante, Estados Unidos está vacinando gestante desde o início, está vacinando com a Pfizer e também, né? E já tem estudo com mais de 35 mil gestantes com a vacina da Pfizer e não tem nenhum relato de defeito fetal, de absolutamente nada relacionado a isso, tá? Então, além das complicações de internação relacionadas à Covid, tem o risco maior de complicações obstétricas, de óbito fetal, de parto prematuro, de descolamento prematuro de placenta, de pré-eclâmpsia, de hemorragia. Tem inúmeros riscos para todas aquelas complicações relacionadas à gravidez, fora os riscos relacionados às complicações da Covid, os riscos pulmonares, né? Por tudo aquilo que eu falei, né? E por toda a questão política, por toda a questão social, por tudo isso que a gente vem vivendo nesse último ano, é que o Brasil hoje é campeão mundial em morte materna. Em nenhum outro país do mundo morre tanta mulher por Covid-19, tá? Então o Brasil ganhou medalha de ouro aí em morte materna por Covid-19. As maiores causas de morte materna no Brasil antes da Covid chegar era hipertensão, hemorragia e infecção. Essas três eram as campeãs. Hoje em dia o Covid é o campeão de morte materna. Ganha de todas as causas, né? A gente falava muito em pré-eclâmpsia, em hipertensão gestacional, porque era a primeira causa de óbito materno no Brasil e a segunda causa de óbito materno no mundo, né? Hoje em dia, o Covid no Brasil é a primeira causa de óbito materno disparado, tá? Então, eu vou chegar nas vacinas, vão mandando aí as dúvidas, tá? Não esqueçam de mandar as dúvidas que eu vou terminar de falar. Vou começar aqui sobre as vacinas, falar um pouquinho mais especificamente, e aí depois eu saio respondendo as perguntas de vocês, tá certo? Então, só lembrando que em 2020 foram 453 mortes, no ano de 2020 todo, foram 453 mortes maternas, as notificadas, né? Porque ainda existem as que não foram notificadas, porque
porque não fez o teste, porque não deu tempo o teste chegar, a pessoa foi a óbito antes do resultado sair. Enfim, foram muito mais, mas foram os notificados, foram 453 casos. Em 2021, só até agora, né, a gente hoje é dia 13 de maio, até semana passada, a gente já tinha 526 mortes, tá? Então, com certeza, se a gente não conseguir no segundo semestre ter nenhuma melhora, vai chegar a números aí nunca antes vistos de morte materna, tá? Então, é extremamente preocupante o quadro da gestante, da puérpera no país, tá? E lembrando que puérpera não fica de fora, puérpera tá dentro, né? E também dos riscos para todas essas complicações que eu falei. Então, e outra coisa, quem morre não é só gestante que tem comorbidade não, tá? Porque vocês podem pensar, não, mas morre, então quem tá morrendo é gestante obesa, gestante hipertensa, gestante diabética. Não, 59% das mortes foram de gestantes sem comorbidade, tá? Então, a gestação em si, só o fato de você ser gestante ou puérpera, lhe aumenta o risco de morte materna entre 2 e 22 vezes, a depender do estudo, tá? Então, não é só comorbidade, não é só gestante com comorbidade que tem que se preocupar. E outra coisa, no começo da pandemia, o que se via era que morria muita mulher negra, muita mulher de classe social mais baixa, né? Esse ano o vírus tem ido para as classes sociais mais altas e estão morrendo mulheres brancas, mulheres de classe social classe média alta, classe alta. Não tem mais isso, né? Outro dia eu estava dizendo lá no SAMU, comentando com os colegas, que esse vírus demoníaco, ele agora tá democrático, né? Porque agora ele não tá poupando nada e nem ninguém, né? Outro dia a gente teve um caso aqui no meu estado de um filho de um político e foi bem no pico, né, dessa segunda onda, e aí essa pessoa não conseguiu vaga porque todos os hospitais estavam lotados e ele foi parar numa UPA, né, no SUS, no serviço público, mesmo o pai sendo político, ex-prefeito e rico. E ele foi parar numa UPA, foi transferido para um hospital de uma qualidade assim muito ruim, que é bem conhecido aqui na minha cidade, e ele foi a óbito. Depois ele conseguiu uma UTI num outro hospital, que também é SUS, mas ele foi a óbito, morreu por Covid-19. E assim, o dinheiro não salva, tá? Na Covid você pode ser rico, você pode ser pobre, né? Você pode ser de qualquer classe social. A doença vem e causa o que tem que causar, a depender da sua condição, a depender do seu risco, tá? Então, assim, a gente não pode relaxar de jeito nenhum. Vamos falar mais especificamente agora, eu vou falar mais especificamente um pouquinho das vacinas, tá? Pra gente tirar as dúvidas. Em relação aos estudos, as vacinas, nenhuma delas tem estudo com gestante, na fase clínica, aquelas fases que se fala tanto e que hoje em dia vocês até veem passar na televisão, fase 1, fase 2, fase 3, né? Nenhuma delas tem estudo com gestante. Pelo motivo que já se falou antes, tá? Que é porque não se costuma incluir gestante nos grupos dessas fases, desses estudos, tá? Que na verdade o que se pensa hoje em dia, o que os especialistas pensam, é que isso pode até ter sido um erro, porque poderia se ter incluído, porque hoje já teríamos dados bem mais consistentes e mais seguros, né? Mas elas não, as gestantes não foram incluídas em nenhuma das vacinas. O que a gente tem agora, né, de mais concreto, são os dados pós-vacinação dos países que já iniciaram a vacinação há algum tempo e que já vem vacinando gestantes. Então, por exemplo, Estados Unidos, que é um país grande, né, é parecido com a gente, parecido entre aspas, geograficamente, né, em termos de população e em termos de taxa de natalidade, que número de gestante, né? Então, os Estados Unidos, eles já vem vacinando gestante desde o início da vacinação deles, né? Que começou antes da nossa.
Então já tem um número muito consistente de grávidas que foram vacinadas e que não tiveram eventos adversos, né? Então tudo isso nos traz a indicação de que todas essas vacinas são seguras, tá? E aí nenhum desses países parou. Teve a questão do relato e da suspeita de associação das vacinas de vetor viral, que no caso é a AstraZeneca, com a questão da trombose. Não foi 100% comprovado a ligação causal da vacinação com aqueles casos que tiveram lá no Reino Unido, nos Estados Unidos. Não foi ainda 100% comprovado. Teve país que suspendeu a vacinação, né, com a Oxford e com a Janssen, que são a mesma tecnologia de vacina de vetor viral. Então teve país que suspendeu e já voltou a vacinar, porque não teve 100% de comprovação de que esse evento de trombose era ligado ao fator vacinal, né? E aí a gente já tem muita gestante vacinada nesses países que já começaram a vacinação. A gente tem Estados Unidos, a gente tem Reino Unido, né? E aí tem sido tranquila essa vacinação, não tem tido esses eventos adversos, né? Não tem nenhum relato de dano nenhum para o feto, pelo contrário, né? O que tem se comprovado é que a presença de anticorpos contra a Covid no sangue do cordão umbilical, ou seja, os bebês estão nascendo com imunidade, né, com anticorpos para a doença, o que é maravilhoso, né? É o sonho de todo mundo, que o seu bebê já nascer com imunidade, só que para isso a gente precisa se vacinar, tá? Então, vocês têm que receber toda essa informação, vocês têm que pesar todo esse risco, todo esse benefício, né? E vocês têm que realmente saber aí fazer uma análise crítica de todos esses dados, porque o que eu vejo muito é muito boato, muita informação de WhatsApp, né? De fonte não confiável, e todo mundo doido, né? Porque não sabe onde buscar a informação, tá? Então, todos os órgãos internacionais, Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, Febrasgo, Royal College, todos os órgãos internacionais e bem conceituados de ginecologia e obstetrícia recomendam a vacinação de todas as gestantes, com e sem comorbidade, tá? Então, o que mata, o que vocês têm que entender é que o que mata é a doença, gente, não é a vacina, tá? Então, é essa diferenciação que tem que ser feita. Vocês têm que entender que o risco de morrer pela doença é muito, mas é muito, infinitamente maior do que qualquer risco de complicação relacionado a evento de vacinação, tá? Isso é o resumo de tudo, tá? Eu vou falar um pouquinho das vacinas que a gente tá vacinando hoje no Brasil, tá? Tem a Oxford, que é a AstraZeneca, tá? Quando eu falar Oxford e AstraZeneca, é a mesma vacina. É porque essa vacina da AstraZeneca, ela vem de lá de Oxford, tá? Então, é a mesma coisa. Primeiro a gente vai falar da Coronavac, que é a do Butantan, né? A vacina da Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado, é a mesma tecnologia de produção da vacina da gripe, que todas as gestantes tomam todo ano, tá? É uma tecnologia que a gente já usa no Brasil há mais de 50 anos, ou seja, extremamente antiga, nunca tivemos problema com ela. A vacina da gripe acontece todo ano, eu nunca vi esse rebuliço em relação a nenhuma vacina no Brasil. Todo mundo é vacinado, foi vacinado na infância, com todas as vacinas que tinham disponíveis. As grávidas todas se vacinam com dupla tetânica, com DTPA, com hepatite B, com gripe. E eu nunca vi ninguém atrás de saber se tem risco disso, risco daquilo, se tem estudo. A vacina da gripe, todo ano ela muda, porque todo ano o vírus sofre uma mutação e todo ano tem que ser produzida uma vacina diferente da gripe. E todo mundo vai lá, assim que a vacina está disponível, dá o bracinho para vacinar. E ninguém nunca fez esse rebuliço de estar duvidando de vacina, de estar questionando isso, questionando aquilo.
tá? Porque o problema todo é que existe um boato disseminado de negacionismo, né? E de difamação do movimento das vacinas. O problema todinho foi esse, entendeu? E aí se aproveitam, porque gestante é um bicho que já é emocionalmente abalado, né? A gente já tem muito problema emocional nesse período, a gente já fica mais abalada, já fica mais sensível, e aí se aproveitam disso para enfiar coisa no nosso juízo, tá? Então o que é que acontece? A Coronavac é vírus inativado, a Oxford AstraZeneca, que vamos dizer assim, é o centro desse moído todinho, relacionado à trombose, relacionado a esses eventos adversos, né? Essa vacina é o que a gente chama de vacina de vetor viral. O que é vacina de vetor viral? Traduzindo aí, o pessoal pegou um vírusinho lá de macaco, inativou ele, deixou ele lá bonitinho, mortinho, paradinho no canto dele. E aí pegou uma proteína lá do corona, do miserável do corona. Essa proteína é a proteína que cola no nosso corpo, certo? Aí essa proteína a gente pega do corona, bota nesse vírus inativado, que não tem ação nenhuma, que não causa nada, doença nenhuma. E esse vírus vai servir apenas para que a gente produza anticorpos contra essa proteína S do corona, que é o que importa pra gente, é essa proteína S do corona. Por quê? Porque é a proteína que vai provocar a imunidade no nosso corpo, tá? Então nada mais é do que isso, não vai mexer no nosso DNA, não vai mexer no DNA do bebê, não vai fazer absolutamente nada disso, tá? O risco de trombose que provavelmente estaria associado a alguns raros eventos dessa vacina é de 0,0004%, tá? Ou seja, é raríssimo, mesmo que seja comprovado, é raríssimo, tá? Não é uma coisa, é muito mais raro, inclusive, do que o risco de trombose por uso de anticoncepcional, que todo mundo usa, tá? Então, a gente tem que pensar muito bem, tem que receber esses números e botar na balança, tá? E outra coisa, o risco de trombose por questões vacinais, a trombose de questão vacinal é totalmente diferente de trombose por trombofilia, de trombose relacionada às alterações do sangue na gravidez. Essa trombose trombocitopênica, que existe a possibilidade de ser um evento vacinal, ela é uma reação imunológica, ela vem de uma reação imunológica. Então, se você tem trombofilia, a vacina não vai aumentar o risco de ter coágulo pela trombofilia. A vacina não vai aumentar risco de trombose relacionada à gravidez, tá? Não aumenta risco, o risco não é somado, tá? Inclusive, ela é permitida tem país que vacina e que é permitido vacinar gestante com qualquer comorbidade, não tem contraindicação. De acordo com o grupo gestacional, você pode ser hipertensa, você pode ter trombofilia, você pode já ter tido trombose e mesmo assim a vacina não é contraindicada. Agora, o que foi que aconteceu? Um caso no Rio de Janeiro de uma gestante que morreu por um evento de trombose, que não se sabe, ainda está sendo investigado, não se sabe se foi relacionado à vacinação ou não. E aí o que foi que a Anvisa fez? Por precaução, né, que foi assim, no meu julgamento, no julgamento dos vacinólogos, no julgamento dos especialistas, foi equivocado. Por quê? Porque para você suspender um negócio, você tem que ter certeza. Porque a gente já tem um clima de dúvida instalado, a gente já tem um clima de boato instalado, a gente já tem um clima negacionista instalado. E aí você vai pegar um evento isolado, que você não tem certeza do que se trata, e aí você vai e suspende a vacinação por precaução. Não faz sentido, tá? Até porque o que a Anvisa justificou foi que isso foi baseado em dados de farmacovigilância. O que é farmacovigilância? Quando você vai introduzir uma droga no mercado, um remédio no mercado, uma vacina no mercado, todos os eventos adversos são notificados para a Anvisa. Todas as reações que não são reações comuns
são notificadas para a Anvisa e a Anvisa junta todos esses dados. Só que isso tem um critério, é todo um processo, um protocolo, e a Anvisa não apresenta esses dados. Ela diz que foi baseada nesses dados, mas quando se pede esses dados para a Anvisa não mostra os dados de farmacovigilância que levaram ela a suspender essa vacinação, tá? Então, num país que a gente tá com quase 1.000 mortes diárias, com 22 mortes maternas por semana, que a gente já não tem vacina para quase ninguém, você ainda, aqui, agora que veio chegar a terceira opção de vacina, porque antes só tinham duas, você ainda suspendeu uma vacinação, ou seja, quer atrasar ainda mais o processo, né? Quer atrasar ainda mais a logística, e as coisas não caminham bem. A gente não está caminhando bem, a gente não está caminhando para sair da pandemia, a gente está no olho do furacão. Então a gente teria que estar vacinando incansavelmente, dia e noite, literalmente, para ver se as coisas começam a melhorar daqui a 2, 3 meses, né? Então, assim, é muito difícil a nossa situação, não é fácil. E é por isso que eu tô aqui, para dar informação para vocês, para que vocês, pelo amor de Deus, né, tomem uma decisão aí coerente, né? E se protejam essas crianças que vão nascer aí, e que a gente não sabe em que cenário essas crianças vão nascer, né? Pois é, infelizmente, hoje em dia a gente não tem como tirar a política de nada. Tá tudo corrompido, né? Então, órgãos que antes a gente tinha total confiança, porque eram realmente referência, eram coordenados e eram liderados por pessoas extremamente técnicas, né? Hoje a gente vê que a gente não pode confiar mais em determinadas informações, em determinadas decisões, né? Então, não vão nessa de história de trombose, porque essa história de trombose, se comprovada, é extremamente rara e não justifica deixar de se vacinar, perder uma oportunidade de ouro dessas, que a gente não sabe se vai ter de novo e quando vai ter de novo, porque passou de 45 dias pós-parto, só SDS, só Deus sabe quando será vacinada, tá? Porque você sai do grupo de risco e aí saiu do grupo de risco, lascou, você entra na população geral, tá? Então, o risco, e outra coisa, o risco de trombose na Covid, para quem tem a doença, é 16,5%, tá? Então, você compare aí um risco de 0,0004% com um risco de 16%. Quem é mais alto? É melhor pegar Covid e pagar o risco de 16,5% de ter trombose? Ou é melhor se vacinar com a vacina que tiver, porque agora a melhor vacina é a que tiver disponível mais rápido para você, né? Então, vocês vejam bem, pesem bem aí a decisão de vocês, tá? Porque realmente, assim, a gente não tá no panorama bom, a situação é preocupante. Eu não estou aqui para fazer terrorismo, tá? Mas infelizmente eu não posso dizer que a realidade tá boa. E eu queria muito, né, que as previsões fossem melhores, mas infelizmente não são. Em relação à vacina da Pfizer, né? A Pfizer chegou recentemente, chegou semana passada, e a maioria das cidades grandes, das capitais, tá vacinando, tá optando por vacinar gestantes com a vacina da Pfizer, que é outro mecanismo de ação. E ainda tem mais isso. Muita gente nem vai ser vacinada com a AstraZeneca, vai ser vacinada com a Pfizer, tá? Então, a Pfizer já é outro mecanismo, tá, de ação. É um mecanismo de RNA mensageiro, que a gente chama. Pega-se um pedacinho de DNA, e aí a gente bota a proteína S, a mesma proteína S, a gente coloca nesse pedacinho de RNA e aí ele vai carregar essa proteína S para dentro da célula para o nosso corpo produzir a imunidade, tá? Deixa eu só ver aqui quanto falta para eu não me perder e me orientar no tempo. Pronto. Então, mesmo com essa suspensão da Anvisa em relação à AstraZeneca e com a recomendação de suspender as demais vacinas nas gestantes sem comorbidades, meu estado aqui, Pernambuco, graças a Deus, Pernambuco, assim,
sempre foi, né, de luta e foi independente, e aí a gente resolveu, a equipe de vacinólogos daqui, que é uma equipe de referência nacional, né, eles prestam consultoria para a Sociedade Brasileira de Pediatria, para a Febrasgo, e aí, graças a essa luta, Pernambuco resolveu que vai continuar vacinando as gestantes com a vacina da Pfizer, né? E o município que eu trabalho também, Jaboatão dos Guararapes, que tinha suspendido, ontem tinha saído um anúncio pra gente, que é profissional, para suspender a vacinação em gestantes sem comorbidade. Só iam vacinar a partir de agora com comorbidade, com a Pfizer, iam suspender as gestantes sem comorbidade, mas ontem já saiu no Jornal da Noite que a partir de hoje retomariam a vacinação de todas as gestantes com a vacina da Pfizer, tá? Então, se quer suspender a AstraZeneca, suspenda a AstraZeneca, mas mantenha e garanta que todas as gestantes vão ser vacinadas, seja com a Pfizer, seja com a Coronavac, disponibilizem vacina, né? Porque o que não dá é para vocês ficarem sem vacina, expostas e morrendo aí a 3x4 e ninguém tá nem aí, né? Porque uma pessoa que diz que pode deixar morrer, eu não comento, prefiro não comentar, né? Se a gente não tivesse, se o governo não tivesse recusado em 2020 11 ofertas de compra de vacina, a gente estaria muito provavelmente num patamar muito diferente, né? A gente estaria numa situação diferente, né? Muitas, inúmeras, centenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas. Então, por aí vocês tirem as conclusões de vocês. Se as vacinas foram disponibilizadas para vocês, foi luta de muita gente, tá? E eu espero que vocês aproveitem a oportunidade, porque muitas mulheres que morreram, que perderam a vida, não tiveram, a vacina não chegou a tempo para essas mulheres, né? E eu espero que ela chegue a tempo para todas as outras. E que todas tenham essa oportunidade, que todas agarrem e aproveitem, tá? Então eu vou dar uma olhada agora nos comentários e nas dúvidas de vocês para começar a responder. Eu acredito que muita coisa eu já respondi. Bora lá. Gabi, muito necessária essa live, obrigada. Vamos continuar nos falando aí. Com quantas semanas é indicado tomar a vacina? Essa pergunta é bem importante, porque não há restrição em relação a nenhuma idade gestacional, tá? E a gente tem uma informação importante também em relação a isso, porque no começo da pandemia, o que se viu em relação às complicações e às mortes maternas foi que eram maiores do final do segundo trimestre para o terceiro trimestre, ou seja, do sexto mês ali em diante, né? Só que hoje o que a gente tem é que complicações e óbito materno estão de igual para igual em qualquer idade gestacional. Então, não tem restrição de idade gestacional para tomar a vacina. Se orienta, inclusive nem é orientado que se exija nenhuma comprovação para tomar a vacinação. Por exemplo, nenhum município pode exigir de você, por exemplo, um teste negativo de gravidez para vacinar. Se você tiver com atraso menstrual, você vacina do mesmo jeito. Se você tiver com resultado positivo de gravidez, você vacina do mesmo jeito, tá? Então pode ser em qualquer idade gestacional, não tem diferenciação, tá? Porque, como eu falei, não tem nenhum relato e nenhuma indicação de nenhum evento de malformação fetal relacionado a nada, a nenhuma dessas vacinas. Será que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca poderá tomar a segunda? Vai ter que tomar, né? Porque aí você já tomou a primeira dose, vai ter que tomar a segunda dose sim. E eu espero que isso se normalize o mais rápido possível. Cheguei atrasada. Depois você vê, eu vou tentar deixar a live salva. Minha dúvida e medo é que afete meu bebê com alguma deficiência. Estou com 4 meses e ele ainda está se formando. Com 4 meses ele já está todo formado, viu? Agora ele vai crescer, ganhar peso e só amadurecer os órgãos. Mas ele já está todo formado e assim, não tem restrição, não altera a formação do bebê, não causa malformação, não causa defeito nenhum, tá?
ser uma decisão de politicagem da Anvisa, já comentei, né? Eu tomei a primeira dose de AstraZeneca e quero conseguir tomar a segunda. É para isso que a gente está lutando, para garantir que todo mundo se vacine, com todas as vacinas. Entendo, é super difícil, o medo existe, é ótimo quando alguém tira dúvidas e nos ajuda com os medos. Estou aqui para isso, minha gente, pelo amor de Deus. É melhor que vocês perguntem agora, que vocês esclareçam tudo que está aí dentro do coração de vocês agora, para que vocês tenham informação suficiente para tomar a decisão de vocês. Mais alguém, mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma outra questão relacionada à doença ou ao parto, enfim, a outra questão relacionada à Covid? Eu tô na base do energético. Fui dormir de 5 e pouca da manhã hoje no plantão. Dormi não, né? Encostei na cama. Valéria, melhor investimento que fiz na gestação foi teu curso. Obrigada por disponibilizar tantos conhecimentos. Oh, obrigada. Eu fico com o coração muito feliz só de ouvir isso. A gente tá estudando aí, quando é que vem uma nova turma. Qualquer coisa mais pra frente a gente vai se falando. Eu vou avisando pra quem tiver interessado aí. Essa questão da Covid-19 provavelmente mais pra frente vai entrar. Eu tô querendo incluir isso aí porque essa pandemia não vai nos deixar tão cedo. E é preciso que vocês estudem muito bem o tema, até porque agora tem a questão da vacinação em jogo, né? A vacina pode trazer anticorpos para o bebê pela amamentação? Sim, as evidências mostram que sim, e eu mostro que sim, porque eu fui uma das primeiras profissionais vacinadas, né? Porque eu sou linha de frente e eu me vacinei no dia 25 eu acho que foi de janeiro. Eu não lembro mais se foi de janeiro ou foi de fevereiro. Enfim, eu me vacinei, meu filho tem 2 anos e 9 meses, ele ainda mama, né? E ele teve uma síndrome gripal há uns meses aí atrás. Foi 25 de janeiro que eu me vacinei. E em fevereiro ele teve uma síndrome gripal. No final de fevereiro eu já tinha tomado a segunda dose da Coronavac. E aí eu testei para Covid, eu meu marido testou e eu testei ele, obviamente, porque eu também trabalho em contato com vocês e eu preciso proteger vocês, né? A gente não, quem é profissional de saúde é uma eterna tensão, é o medo de ser vetor para os nossos familiares, para as pessoas que a gente convive em casa, e é o medo de transmitir para os nossos pacientes, né? Então, assim, é uma eterna carga pesada que a gente tem na cabeça, uma eterna preocupação. E aí a gente testou para descartar, né, o Covid, porque tem todas as questões da variante, né, das variantes. E aí o meu filho testou negativo e o teste de anticorpos dele foi bem reativo, né? E aí até a pessoa que realizou o exame fez, eu não entendo, você disse que ele teve Covid em março de 2020 e como é que a imunidade dele está tão alta? Aí eu falei, é porque ele mama e eu tô vacinada, eu me vacinei recentemente com a Coronavac. Então ele tá com meus anticorpos circulantes. Então eu não só digo que os estudos estão dizendo, mas eu comprovei isso aqui em casa, tá? Tem problema tomar a primeira dose de marca diferente da segunda? Você quer dizer tomar a segunda dose de marca diferente da primeira? Tem, não se faz essa prática, não é recomendada essa prática. E não adianta vocês quererem que vão chegar no local de vacinação e vão ter um cardápio de vacinas para escolher, tá? Não vai ter isso, e é como eu tô falando, nenhuma vacina tem risco maior do que os riscos que a Covid oferece. Então, a decisão mais sensata no momento a vacina que chegar primeiro é a melhor vacina que vocês podem tomar, tá certo? Tomou a primeira de AstraZeneca, pode acalmar o coração, pode ficar tranquila e vá-se embora tomar a segunda, tá? Minha preocupação só é sobre esses comentários das vacinas mesmo, porque me faz ter mais medo, apesar de que a minha já foi agendada e só estou esperando o dia para tomar. Fique tranquila, acalme seu coração, tá? Que o melhor que você faz pelo seu filho é se vacinar para que ele nasça com anticorpos e diminua o risco
de adoecer. Só quem já transmitiu o Covid para o filho sabe a agonia e o desespero que é. Você vê seu filho doente e sabendo que foi através de você, né? Que foi o meu caso. No começo da pandemia, nas primeiras semanas, eu tive contato com um colega que estava assintomático, né? E estava transmitindo já o vírus. E eu me contaminei através dele. E eu, assintomática, também transmiti para o meu filho. E se eu fiquei desesperada quando eu me dei conta que era Covid, imaginem quando eu me dei conta que meu filho estava adoecendo, né? Então é um desespero muito grande e a gente sempre vai querer proteger a cria, né? A gente sempre vai querer ficar doente no lugar dos nossos filhos, mas a gente não quer que os nossos filhos adoeçam. Então, da mesma forma que a gente toma aquela vacina de TPA, que é uma vacina que tem proteção contra a difteria, contra o tétano e contra qualquer luxe, que já protege o bebê contra qualquer luxe, a vacina para a Covid-19 já promove anticorpos para o bebê, tá? Então o bebê já nasce com anticorpos. Gravidez tranquila é quando a gente busca conhecimento. Obrigada por tanto. Beijo, Babi. Obrigada por todo o feedback positivo que você me dá sempre. Tô com 27 semanas gestante e o obstetra proibiu o remédio otológico à base de corticoide, pois estou com infecção no ouvido, mas o otorrino falou que não tem estudos que causam mau afeto. Ó, até a classe C, até droga classe C, tem que ver o risco-benefício, tá? Porque o risco também de ficar com a infecção, qualquer tipo de infecção no nosso corpo, pode promover um parto prematuro, por exemplo. Então, o risco de ficar com a infecção às vezes é maior do que o risco de tomar a droga. E aí, realmente tem que ser o profissional médico que vai pesar esse risco, de acordo com a avaliação que ele fizer do seu quadro, tá? Que pena que muitas gestantes em minha área não têm acesso ao Instagram, pois sempre falo que é uma rede social necessária. É necessária, mas a gente também tem que ver, Cris, os canais que a gente busca informação, porque tem muita coisa desnecessária, né, na rede social. A internet é um mundo, né, e dependendo do que a gente procura, a gente encontra muita coisa desatualizada, muita informação que não é baseada em evidência científica, muita informação baseada no que a cabeça do povo acha, no que a cabeça do povo pensa, né? Muita fake news. E aí a gente tem que saber onde procurar. Obrigado, mais segura de tomar a vacina. Mandem as fotos pra mim quando vocês se vacinarem. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma gestante se vacinando, porque eu sei que é um a menos ali, com risco menor de adoecer, com risco menor de parar no UTI, com risco menor de parar no tubo, né? Vocês não têm noção da dor no coração que me dá de chegar numa UTI, feito a gente passa a noite removendo, né, paciente de Covid, né, e saber que é uma puérpera, e saber que pode ser uma gestante, né? Então é muito complicado, assim, dói muito no coração. Enfermeiro do pré-natal também disse para evitar. Meu Deus do céu, Senhor amado, protejam vocês de determinados tipos de profissionais, viu? Pelo amor de Deus. Bem-vinda de volta. Gabi, cadê tu ontem? Tu não disse que ia no SAMU ontem? Valéria, eu tenho problema circulatório. Falam muita coisa sobre a vacina. Ela pode aumentar o risco de coágulo. Não. Falei isso antes. Dá uma assistida na live do começo que eu falei isso. Essa risco de trombose que está interrogado aí, associado a essa questão da vacinação, é uma trombose por uma reação imune. Não tem a ver com esse risco da trombose do problema circulatório. Uma coisa não interfere com a outra, tá? Não tem contraindicação para vacinação. Pelo contrário, aí é que você tem que vacinar. Eu tomo fluoxetina, não tem nada a ver. Valéria, minha irmã pariu, tem mais de 45 dias, porque ela não pode tomar a vacina. Porque, teoricamente, ela sai do grupo de risco. O risco dela de ter maiores complicações cai muito depois desse período. E aí, por isso que ela não tá dentro do grupo prioritário, tá? Não é que eu não queira que as lactantes todas entrem no grupo, mas é que a lactante, ela não tem tanto risco
de complicação e de óbito, como a puérpera, como a que está no período que a gente chama de resguardo, né? Se todas as puérperas poderão tomar vacina, somente as com comorbidades e puérperas que amamentam. Ó, vê, tem algumas localidades que não tá vacinando todo mundo, tá? Em Pernambuco, os municípios, pelo menos os da região metropolitana, Recife, Olinda, Jaboatão, optaram por vacinar todas as gestantes e todas as puérperas, com e sem comorbidades. Mas dependendo do seu estado, dependendo da sua localidade, teve estado que dividiu aí, que se a gestante não tiver comorbidade, só vai vacinar a partir de 35 anos. Só vacina puérpera com comorbidade. E aí isso complicou muito a vacinação, né? E acaba deixando de fora um público que também tem risco, né? Porque a gente sabe que 59% dos óbitos maternos foram de gestantes sem comorbidade. Então não justifica, né? E vocês que moram nessas localidades em que a vacinação está sendo dividida, que não estão vacinando todo mundo, pressionem, procurem as secretarias de saúde de vocês, procurem Instagram de prefeitura, Facebook de prefeitura, comecem a mandar mensagem para os vereadores, para os prefeitos, para os secretários de saúde, porque é essa pressão que vai fazer efeito, é essa pressão, a rede social que dá visibilidade, porque político tem medo de rede social, tem medo do que estão falando deles na mídia, na imprensa. Então essa pressão é muito válida e foi com base nessa pressão que a gente vem conseguindo muita coisa em relação a isso, tá? Puérpera que amamenta, já respondi. Passa anticorpo sim, tá? Pronto, vamos embora, já estão me vetando aqui. Já estão me vetando aqui, vindo pra acabar a live. Toda vez eu me prolongo, passo da hora e vou me embora. Se vocês ficarem aí me perguntando, eu vou passar a manhã todinha aqui falando. Mesmo estando na base do energético, eu tô na base do energético, porque eu dormi, cochilei 1 hora só, 1h30. Beijo, beijo pra vocês. Amei voltar, tava com saudade de todo mundo, tava com saudade das nossas lives. E quinta-feira continua, segue o baile, tá bom? Beijo, tchau, tchau.